Fala pessoal, tudo jóia? Daniel aqui. Hoje a gente vai falar do KNCR, que é um fundo ali gigante da Quinéria, né? Mais de 5 bilhões de patrimônio, que segue o CDI, que inclusive no dia de hoje, no dia 17/6, saiu o relatório Focus, falando que a Selic deve permanecer acima dos dois dígitos em 2024 e só em 2025 abaixar ali para 9,5%. E aí em 2026 que permaneceria ali em 9%, jogando em um banho de água fria, porque quem esperava que a bolsa ia decolar, né? Mas não. A renda fixa aí vai continuar atraente, o que favorece fundos como esse aqui que a gente vai falar hoje, perfeito? Então bora lá. Mas antes, claro, de eu falar aqui no relatório gerencial com vocês, deixe seu like, se inscreva no canal e entra no grupo gratuito do Telegram daqui embaixo. Caso você seja membro, você tem ali acesso ao grupo VIP, que é lá hoje onde que o B postou também o relatório Focus, né? A gente pode até discutir lá também. E é quatro e poucos reais por mês, né? Então é um preço aí simbólico. Pessoal, bora lá. Bora falar do KNCR, que eu acho que é um fundo muito interessante aí. Você pode pegar fundos vinculados ao CDI e também à inflação, né? E colocar os dois na carteira. E esse fundo seria o lado do CDI, como eu disse, mais de 5 bi de patrimônio, né? 5,78. Bizarro, né? Gigantesco. Quase 400 mil cotistas também, bizarro, 340 mil cotistas, então você não precisa preocupar com a liquidez, que a liquidez está aí 11 milhões. Só para você ter uma comparação ali para quem está começando agora, a partir de 500 mil reais eu já acho ok, a não ser que você seja um investidor gigantesco, né, bilionário e tudo mais. CDI mais 2,5%, vai ter um ganho interessante, né, já que você não vai pagar imposto em relação aos rendimentos, mas não vai te deixar multimilionário, né? Isso aqui não é criptomoeda, fundo imobiliário não é criptomoeda. Cada ativo ali tem o seu, seu lugar na carteira, né? Ao fim de maio, que nem rendimentos imobiliários apresentava alocação em relação ao seu patrimônio de 105,5%, em ativos-alvo 1 ponto percentual em LCI e 0,9% em instrumentos de caixa. O montante investido em CRI em CDI corresponde a 104,9% do patrimônio, com uma remuneração média ali de CDI mais 2,5%. Para quem acha que isso é muito pouco, bater o CDI não é pouca coisa, o Ibov nem chega perto, né? O CDI limpa o chão com o Ibov, então o CDI realmente é muito difícil de ser batido. A renda fixa no Brasil ela é muito remuneradora. Existe essa palavra, né? Remuneradora? Existe, né? Claro. Então, CDI é muito interessante você também ter na carteira, na minha opinião, que é um ponto forte lá dos Fiagros, né? Os Fiagros têm os seus problemas, a gente sabe disso, mas é muito interessante essa vinculação ali com a taxa Selic, né? Que o CDI acaba seguindo ali a taxa Selic. E com prazo médio de 4,8 anos. Por fim, ressaltamos que não há qualquer evento negativo de crédito na carteira, isso aqui é muito tranquilo, né? Você compra esse fundo aí, você dorme tranquilo. Ah, Daniel, nunca vai ter problema? Não. Pode ser que tenha problema sim, como todo crédito, né? Mas se tiver um fundo tão gigantesco que muito provavelmente vai ser mitigado ali, né, dentro da carteira, mas é claro, toda renda variável tem risco. Rendimento mensal 117% do CDI líquido de imposto de renda, muito bom. Os dividendos referentes a maio são de R$ 1 e esse fundo, como eu disse, né, ele vai seguir ali a Selic, então você vai, na minha opinião, né, você pode aproveitar ali essas variações para pegar ele a bons preços, né? Por cota, que representam uma rentabilidade isenta de imposto de renda para as pessoas físicas de 0,98%, considerando a cota média de ingresso de R$ 102, correspondente aí a 117%, né? 1,08% de taxa de administração, a gente fica ali a mais ou menos ali 1% de administração, eu acho que já é mais justo, né? Então tá ali mais ou menos na média, um fundo que se iniciou em 2012, né? Como eu disse. Mas lembrando, né? Como eu estou falando aqui, tudo tem risco, né? E volatilidade é risco, ok? Então, quando a Selic aumentar ou diminuir, esse fundo vai também. E esses fundos ligados à Selic, à CDI, é, quando você está em fase de crescimento do seu patrimônio, não tem muito o que falar, né? Claro que você vai reinvestir isso ali o máximo que você conseguir. Mas quando você chegar ali na fase do seu usufruto, né? Tá lá aposentado e tal, vai viver de fundo imobiliário, aí dá uma turbinada a mais nesse reinvestimento, tá? Porque você vai ter ali, né, a taxa Selic mais o spread, né, que é essa diferença aí que a gente está falando, de 2 e pouquinho por cento, você tem que manter ali essa parte da inflação, né? Porque senão esse fundo ali, ele, você, né, a cota dele vai ficar ali muito parecida.
Ou seja, você vai perder, entre aspas, dinheiro ao longo do tempo, né? Porque esse dinheiro vai valer menos por causa da inflação. Então, esse é um fundo interessante para você reinvestir mais, né? Você vai pegar ali a parte real do seu ganho e vai reinvestir, né? Pelo menos uma parte disso aí, porque senão você vai perder muito valor ao longo do tempo, né? Se você não reinvestir, a sua cota vai ficar ali, né? O patrimônio da cota vai ficar ali bem linear, digamos assim, né? Diferente de outros fundos, como por exemplo, fundos de tijolo, caiu você vai reinvestir também, mas você pode reinvestir relativamente menos, porque a cota do fundo também vai subir também ao longo do tempo. Então, entre aspas, você não vai perder dinheiro, beleza? Então é sempre olhar também os ganhos reais ali, especialmente para quem já está ali querendo aposentar e tudo mais. Então, nesse fundo aqui você tem que reinvestir um pouco a mais. Você tem que reinvestir a parte real. Então, pensa sempre na parte da inflação também, tá? Pra você não perder dinheiro, que inflação é a perca de dinheiro, né? No mês de maio, realizamos investimentos em novas operações de CRI no valor de R$ 120 milhões de reais. Seguem os detalhes da operação. É isso, né? O fundo é tão gigantesco que uma operação gigantesca dessa de 120 milhões de reais é um percentual relativamente pequeno dentro do fundo, né? O fundo tem quase 6 bi de patrimônio. É muito surreal, né? É bom ver os fundos ali crescendo tanto assim. Uma taxa CDI mais 2, CDI mais 3,4%, que é bem interessante, né? E esse fundo, como ele é tão grande, ele consegue ele pegar créditos melhores, né? Você tem ali um volume tão grande, você tem ali um poder ali que a gente chama de enforcement, né? Você consegue ali negociar. Operações complementares reversas, quem não sabe, é com fundo de papel alavanca, né? Então você pega ali parte do seu patrimônio, dá isso de forma de garantia, né? Você pega esse dinheiro e você tenta fazer alocações melhores. Essa que é a ideia, gerar liquidez aí para o fundo. E aqui ele está falando, a exposição atual do veículo nesse tipo de passivo financeiro é de aproximadamente 7,5% do patrimônio líquido do fundo, patamar considerado adequado pela equipe de gestão, acho que ok, né? Ali entre 10% de alavancagem, ok, um fundo gigantesco também. Como eu disse antes, né, um fundo que vai seguir o CDI. Então, é interessante caso você queira, por exemplo, ter fundos específicos na sua carteira com índices específicos. Ah, eu quero ter um FIINFRA aqui, que vai ter IPCA, e aí eu quero CDI também. Pode ser que seja esse um fundo, né? Um fundo interessante, robusto. É claro que nada aqui é recomendação, mas é um fundo ali, né? Enfim, pra você ficar aí muito mais tranquilo. Lembra que eu estava falando lá em cima do reinvestimento, né? Por causa do patrimonial desse fundo que não vai mexer muito? Olha aqui, tá vendo? É esse gráfico que eu tava na cabeça, ó. O patrimônio desse fundo aqui, ó, vai ficar, isso aqui de 2012, tá? 2012. O patrimônio desse fundo aqui vai ficar aqui, ó, lá, reto, uma linha reta ali, R$ 100. Não vai sair disso, tá vendo? Então, se você não reinvestir nada, você vai perder dinheiro, né? Porque esse R$ 100 aqui de 2012 valia muito, muito mais do que esses R$ 100 aqui de 2024, concorda? Né? Deu até uma quedinha aqui, né? Depois voltou aqui para próximo dos R$ 100. E a cota não, a cota ela vai subindo e tudo mais, né? Mas a cota patrimonial vai ficar isso aqui, ó. E é muito legal que eles colocam isso para o investidor saber o que ele está, né? O que ele está investindo aí. Então, nesse fundo aqui tem que ter reinvestimento, tá? Se você quiser manter seu poder de compra, beleza? Aqui fala as informações contábeis, né? O mais importante é sempre ver se o fundo está gerando renda, né? Se está positivo, é um fundo gigantesco. Mas a gente vê que o resultado dos CRIs aqui são muito, muito, muito maiores do que as despesas do fundo, né? Pode ver aqui na primeira linha o resultado do CRI, comparativamente com as despesas do fundo, né? Então é um fundo muito saudável financeiramente, com uma reserva acumulada aí de 35 centavos. Também acho interessante também ter nessa reserva aí. Aqui fala, né, da parte da taxa Selic, que é importantíssima para o fundo. Mas como eu disse, né, ainda mais atualizado, lançou o relatório Focus hoje ali, presumindo, né, claro que muda muito, o relatório Focus muda muito, a gente sabe disso, mas tendo ali mais ou menos uma média ali de um pouco mais de 10% de taxa Selic, ou seja, né, ficando ali uma previsão mais defensiva. Antes, as previsões, né, era que a taxa Selic ia cair mais, agora não. O pessoal está um pouco mais ressabiado aí.
Rentabilidade do fundo nos últimos 12 meses, aqui você pega, aqui, por exemplo, maio de 2024 com a taxa Gross Up. Quem que não sabe o que é Gross Up é que esse investimento aqui ele não paga imposto de renda. Então, vamos supor, você comprar um tesouro direto, você vai pagar imposto de renda, não é isso? Começa em 20 e poucos por cento e vai descendo ali na medida que você vai ficando mais tempo, né? Aquela taxa regressiva lá do imposto, né? Aqui não, né? Aqui não tem imposto de renda, então um Gross Up aí de 138%. Não é pouca coisa, tá? Não é pouca coisa. Em relação à cota diária, é o que eu sempre falo com vocês aqui, quanto mais barato você comprar a dívida, melhor vai ser, perfeito? Você tem uma dívida lá, mas tem o valor da carteira, perfeito? Beleza, é a dívida. Tá ali, fixado, né? A taxa está fixada, ok? Só que a cota, ela varia, não é isso? Tem dívida aqui dentro, mas a cota está variando, beleza? Então, se você comprar essa dívida aqui por um preço mais barato, você vai ganhar mais, não é isso? Tem uma dívida, vamos lá, R$ 100 de dívida. Só simplificando bastante, assim. Tem R$ 100 de dívida. Aí você compra essa dívida mais barato, quanto mais barato, mais você vai ganhar, ok? Essa diferença ali. Então é isso que essa taxa de sensibilidade aqui está mostrando. E aqui ele fala, né? Para você ver o tamanho, né? A diversificação da carteira. Nos maiores aqui você pega aí 6%, 5%, 4,5%. São dívidas gigantescas, tá, pessoal? Né? Aqui, saldo de aquisição 370 milhões, 312 milhões, 280 milhões. Você coloca aqui de marcação a mercado, né? Vai depender ali também dessa diferença, né? Também tem a marcação de mercado aqui das questões das dívidas. Mas olha esse saldo aqui de aquisição aqui. São centenas de milhões de reais cada uma delas, né? Cada uma delas. Então, é um fundo gigantesco, né? E aqui a gente pega aqui que o maior aqui é 5,9%, 5%, que abaixo de 10% já é bem administrável, né? Como esse fundo é muito, muito grande, as dívidas para serem desse tamanho assim, tem que ser muito, muito grandes mesmo. E aí tem que ser mais vantajosas, né? Claro. Tendo ali uma perspectiva ali do spread, né? Que a gente chama, né? Que é a diferença aqui que está esse spreadzinho aqui que a gente está colocando aqui do lado, né? Por exemplo, essa aqui não foi um spread tão interessante assim, na minha opinião, né? Apesar de ter sido gigantesco aqui. Aqui já começa a melhorar um pouco mais, estou falando comparativamente com a própria carteira, né? Porque como é uma carteira um pouco mais na retranca, assim, mais defensiva, você não vai esperar você dar mais 5, né? Óbvio que não. Mas comparativamente ele não é alto, né? Então isso aqui é um ponto ali ruim, né? Um ponto de atenção ali, mas como eu disse, né? Eu estou sendo ali bem detalhista, assim, porque é um fundo gigantesco. É um fundo para quem não quer ter dor de cabeça, né? E aqui eles vão mostrando, e aqui eles mostram o acompanhamento da carteira. A gente já falou lá em cima das principais movimentações. E ele, né, assim, eles colocam aqui os principais, mas vamos ler aqui rapidamente, porque também não vou ficar lendo tudo, né? Não faz sentido. Foi realizada uma assembleia para aprovar uma reorganização societária envolvendo o devedor do CRI Lages de Faria Lima, com a transferência de alguns ativos para uma empresa do mesmo grupo econômico do devedor e a inclusão dessa empresa como garantidora dos CRIs, não havendo, portanto, alteração no perfil de crédito da operação. O edifício Eldorado foi realizado também uma assembleia para aprovar um incremento no volume de alavancagem da operação, com emissão de um novo CRI baseado no edifício Eldorado, em conjunto com o pré-pagamento parcial dos CRIs. E as métricas ali encontram na LTV, quem não conhece a LTV, é Low Loan to Value, que é a relação ali entre dívida e garantia de 60%, quanto mais baixo, melhor. Então aqui ali eu acho mais interessante 50%, está um pouquinho mais acima. O edifício BFC foi realizada uma assembleia para aprovar um incremento de volume de alavancagem, né, com uma relação de LTV um pouco mais baixa do que a de cima, né, mais interessante, 55%, e o CRIALS. Foi também realizada uma assembleia para aprovar uma substituição da estrutura de garantias do CRI, em virtude da reorganização societária, sendo implementada pelo devedor, não haverá impacto também no valor das garantias do CRI. O que é mais importante? Eu passei aqui super rapidamente aqui sobre por essa atualização. Você entender a estratégia do fundo, né? Quando que ele vai subir, quando que ele vai cair. E aqui, porque ele mostra, né? Mostra todos os ativos, né? Que são muitos, né? Assim, então, você vai ficar lendo um por um, né? Assim, um termo de securitização de um CRI tem 100 páginas, isso sem falar de todos os documentos, né? Enfim, de contratos. Tem uma live aqui no canal que a gente fez com o Felipe Ribeiro, né? Que a gente
mostra ali um termo de referência, né? Perdão, termo de referência, um termo de, de securitização que é gigante, né? Sem falar ali nos contratos anexos. Então, assim, você não vai ficar fazendo isso. Você tem que entender um pouco mais da lógica do fundo, que é um fundo gigantesco, e quando que ele vai subir, quando que ele vai cair, e qual é a importância, que na minha opinião é muita, do reinvestimento nesse fundo aqui, beleza? Então é isso, espero que tenha gostado. Se gostou, deixa seu like, se inscreva no canal, e a gente se vê no próximo vídeo. Abração, tchau, tchau.